Olá, internauta, uma ótima tarde para você que está nas nossas redes sociais. A partir de agora, vamos falar sobre inclusão, acessibilidade, cultura, história e, lógico, diversidade humana e pessoa com deficiência. Esse é mais um encontro online do Diálogos e Reconexões. O evento é promovido pelo Memorial da Inclusão, a Baçaí Cultura e Arte, Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência. Nas 2 últimas semanas, o Memorial da Inclusão iniciou uma série de encontros que tem por objetivo a conexão das diversas gerações e coletivos que compõem o movimento social e político de pessoas com deficiência. A intenção é estabelecer mais um espaço de debate e escuta qualificada sobre as pautas e a memória do movimento. Para isso, tem aproximado diferentes gerações de grupos, coletivos, militantes que atuam na garantia de direitos das pessoas com deficiência. O museu preserva, pesquisa e comunica a memória de luta por direitos do movimento social das pessoas com deficiência do estado de São Paulo e suas ressonâncias em todo o Brasil. Nossos convidados muito especiais: Renato José da Silva, historiador e violinista erudito, formado pela Escola de Música do Estado de São Paulo, Tom Jobim. Atua há 20 anos na área da inclusão profissional de pessoas com deficiência. Também nossa convidada, Anaí Guedes, antropóloga social, a Anaí, e tem uma vasta história, uma vasta participação na história da pessoa com deficiência. Para a gente começar, antes de eu apresentar a Anaí, eu chamo o Renato José para que ele se apresente rapidamente e faça uma rápida descrição pessoal para você que acompanha a nossa transmissão nessa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, prazer muito grande estar aqui. Eu sou um homem moreno, pardo, né? Tenho olhos castanhos, tenho pouco cabelo, quase nada de cabelo, e eu estou vestindo uma camisa polo branca. Muito obrigado, Renato, uma ótima tarde. Agora vamos ouvir o boa tarde e também a descrição da Anaí Guedes. Ela é antropóloga social, pesquisadora associada da ANIS, Instituto de Bioética, e coordenadora do Comitê Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia. Seu boa tarde, Anaí, e gostaria que você se descrevesse rapidamente para as pessoas com deficiência visual como eu, que acompanham nossa live nessa tarde. Olá, boa noite a todas e todos. Sou Anaí, eu sou morena, cabelos castanhos, sou branca, cabelo castanho, olhos castanhos também. Estou usando óculos nesse momento, óculos transparente, fecha, e estou no meu escritório de caixa, e atrás de mim você espelho uma estante de livros, um armário também, um armário fechado, branco, que tem do armário também escote para os livros. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Anaí. Muito obrigado pelo seu boa tarde, também pela sua auto e audiodescrição, né? Também recebemos aqui nosso terceiro convidado, mas não menos importante, o Antônio Abreu, historiador, professor de História da Escola Estadual Salles, em BH, Minas Gerais, e ele também é diretor-presidente da FENES, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Bom, a interpretação em Libras nessa tarde estará a cargo dela, Nara Oliveira, que dará seu boa tarde e também fará uma audiodescrição e uma autodescrição para você, pessoa com deficiência que nos acompanha. Começa eu ou o Antônio? Você acha melhor? O Antônio está falando. Primeiro Antônio, verdade. Camisa rosa, atrás de mim tem uma parede azul. Eu sou um homem branco, uso óculos, o cabelo já está castanho, né? E também um pouco grisalho.
Bom, Muito obrigado. Eu conheço o Antônio de uma grande caminhada e acabei me esquecendo de pedir também a descrição do Antônio. Agora é você, Nara. Ok. Eu sou mulher branca, do cabelo alisado. Estou usando um batom rosa nesse momento, com o cabelo preso no alto da cabeça. Estou usando uma camiseta preta e atrás de mim tem uma parede branca. Muito obrigado, Nara. Thalita Messias, que também estará hoje interpretando, Libras, está já em condições de servir. Boa tarde para a gente, Thalita. A Thalita agora, no momento, ela não está no quadrante que... Acho que só na hora da substituição, das 5h30, ela volta. Correto. Então, daqui a pouco a gente chama a Thalita, que a partir das 5h30 também se une aqui ao nosso bate-papo, virtual. Essa é uma proposta para falarmos sobre cultura, história, arte, pessoa com deficiência e a sociedade brasileira. A primeira pergunta eu vou fazer para o Renato José, mas vou, na sequência, pedir que os demais complementem as informações, aquilo que o Renato José vai trazer para a gente, a contribuição nessa tarde. Antes disso, importante dizer que meu nome é Beto Pereira, eu sou moreno claro, tenho olhos esverdeados, sou levemente, não tão levemente assim, careca, uso camisa verde nessa tarde, sou sociólogo, jornalista, radialista, atualmente presido a Organização Nacional de Cegos do Brasil, sou conselheiro do Conselho Nacional de Assistência Social e também atuo na Laramara, Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual. Renato, a primeira provocação, a primeira reflexão e pergunta é para você e com você. O que é, na sua opinião, a história da pessoa com deficiência? No Brasil, esse tema é bem explorado. Queria saber também de você se você acha que existe muitos estudos ou ainda são escassas as informações, os estudos e as pesquisas quando se trata desse assunto. Bom, olha, Beto e todos, né? Eu acho que a gente pode dizer que toda a produção em relação à pessoa com deficiência no Brasil, ela é uma produção grande, do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista literário. Porém, como a gente, no meu modo de ver, a gente vive, e principalmente de 20 anos para cá, né, um momento que a informação ela é muito rápida, obviamente nós ainda temos muita coisa o que fazer, muita coisa o que escrever, e a demanda ela tem crescido absurdamente. Você, com a sua pergunta, você me fez recordar, eu não vou lembrar o nome da pessoa que escreveu a dissertação, mas esses dias eu vi uma dissertação falando sobre a deficiência intelectual. Então, o título, se não me falha a memória, era A Mulher com Deficiência Intelectual e a Esterilização Involuntária, e o subtítulo era De Quem é Este Corpo? Então, um tema interessantíssimo, principalmente trazendo as questões voltadas à mulher com deficiência, mais especificamente a mulher com deficiência intelectual, e justamente falando sobre essa esterilização involuntária e de quem é esse corpo. Então, obviamente, um tema bastante amplo, um tema bastante grande. E se a gente parar e olhar para a década de 90, para a década de 80 e até antes, nós encontramos muitos estudos, muitas dissertações, teses sobre a pessoa com deficiência. O que me deixa assim bastante, na falta de uma palavra melhor talvez, o que me deixa assim bastante empolgado, bastante feliz, é que a gente percebe que cada vez mais a produção ela vem tomando esse caráter social, né, o que a gente chama de biopsicossocial, e vem assim abandonando um pouco, né, no meu modo de ver, aquela visão biomédica. Então, cada vez mais a pessoa com deficiência, mas do ponto de vista social, e essa pessoa com deficiência na sociedade, em vários âmbitos diferentes, tanto na questão do emprego, como na questão da educação, do trabalho, da saúde, da família. Então, por um lado, respondendo finalmente a sua pergunta,
sim, a gente já tem uma produção bastante grande, né? Porém, a nossa demanda tem sido cada vez maior, e o que é interessante é que nós estamos trabalhando para dar conta disso, né? Profissionais de setores diferentes, cada vez mais equipes multidisciplinares fazendo uma produção, trazendo essa produção, e o que é mais legal, cada vez mais com a participação das próprias pessoas com deficiência. Então, eu acho que é isso, Beto. Renato, pela sua contribuição inicial aqui, que foi de grande importância para a gente abrir esse debate, esse bate-papo, essas reflexões, essas provocações que certamente resultarão em futuras ações do Memorial da Inclusão, da própria Secretaria de Estado, mediada também pela Abaçaí. Eu gostaria que você, meu caro amigo Antônio, complementasse a informação do Renato e me respondesse o seguinte: como vocês avaliam as pesquisas feitas no Brasil, já que o Renato trouxe a questão do corpo, da pessoa com deficiência, da mulher, né? A historiografia brasileira tem se interessado mais pela história do corpo com deficiência, pela história do movimento social ou pela representação da presença das pessoas com deficiência, na sua opinião, Antônio? Então, boa tarde a todos, primeiramente, né? Eu participo da comunidade surda em todo o Brasil e sabemos que alguns têm mestrado, doutorados, estão nessa área de pesquisa de comunicação, principalmente por conta da língua, né? Da língua brasileira de sinais. Então, a gente sabe que tem bastante artigos e bastante coisas já, né? Que estão postadas. Então, assim, a gente sabe que o grupo dos surdos, eles acabam, assim, aproveitando para discutir a inclusão da pessoa com deficiência mental e assim, diversas coisas, mas, assim, é um pouco separado, porque o surdo, ele tem uma história diferente, né? Então, ele realmente, ele aproveita esse momento para ter essa aquisição, realmente, né? Para ter esses documentos mesmo da pessoa com deficiência, do surdo, né? Então, de ter esses acervos, essas pesquisas. Mas, assim, a gente vê que há uma falta realmente de documentação, né? Antes, os surdos, eles tinham, né, uma identidade, uma evolução, né? Mas, assim, começou as associações, os lugares realmente onde eles se encontravam, né? Aqui em São Paulo e também, assim, em alguns lugares o surdo não tinha um lugar que ele pudesse realmente estar e aprender, né, junto com as pessoas. Então, tinha essa falta realmente de entender, claro, o que é a pessoa, quais são os seus direitos, quais são as suas diferenças, né? Então, faltava muito nesses âmbitos. Muito obrigado pela sua colaboração com a gente nessa tarde, meu caro Antônio. Eu vou passar para a Ana, para que ela possa, Ana, aí, trazer a sua contribuição nessa tarde, enquanto socióloga da área, né, da antropologia, enquanto uma ativista também da movimento de inclusão da acessibilidade. Qual é a sua opinião sobre esse tema, Ana? História ou pesquisa, quando falamos em pessoas com deficiência? Eu acho que assim, se nós pensar que existe várias possibilidades de testar a história da pessoa com deficiência no Brasil, por exemplo, uma abordagem seria dizer que há uma possibilidade ampla de testar a deficiência por vários campos do conhecimento, ou pela história da educação especial, outra pela história, o campo da história propriamente dito, história da pessoa com deficiência, e a outra, feito bem um campo, que eu diria que mais fora, tem várias vertentes que está estudando deficiência, seja pelo corpo, seja pela questão da percepção também, seja pelo debate das influências do capitalismo, na dinâmica, no contexto da deficiência. Eu diria que a gente tem que pensar que quando a gente fala de história da pessoa com deficiência, normalmente o que eu vejo é uma narrativa hegemônica que diz que a história da pessoa com deficiência começa um movimento político
pessoas com deficiência lá do final da década de 70, que é na época da redemocratização do Brasil, que as pessoas com deficiência também participaram desse contexto das direitas já. Mas eu diria assim, parece que, se a gente for falar da história da pessoa com deficiência, parece que começa por aí, e que também o outro problema é que a gente tende a pensar a história da pessoa com deficiência a partir do eixo de São Paulo, como se a história da pessoa com deficiência fosse a história do Brasil a partir de São Paulo. Então, assim, é uma provocação que eu faço, que a gente pudesse pensar que a história da pessoa com deficiência, quando a gente fala do Brasil, a gente tem que pensar as regiões, como é que é o Nordeste, o Norte, Sul, Centro, porque o que a gente vê, que fecha no mundo que nos vive, as principais produções acadêmicas, publicações que vão ter parte da história, se centraliza no estado de São Paulo. Nós temos, por exemplo, um livro, o primeiro livro assim, chamado O Texto Mundial, a Epopeia e Cronata, que é do professor Horto Marques Silva. Esse é o exemplo, mas focando na história da pessoa no contexto brasileiro. Nós temos a tese de doutorado da Ria Laspa. Nós temos também a tese de doutorado de uma professora da Federal Fluminense, que ela tem um livro muito interessante que vai resgatar, principalmente, o debate da deficiência lá pela década Fischer, década de 1900, Fischer, do século Fischer, que é quando você percebe que as pessoas não percebem. Eu queria destacar isso, quando a gente vai discutir a questão da raça, necessariamente a gente vai trazer para um contexto o debate do engenheirismo, da engenharia. Então, por exemplo, tem uma antropóloga, acho que vários antropólogos já ressaltaram isso, a antropologia no começo do século Fischer era chamada de antropologia médica, biológica, que é muito ligado com essa concepção da raça, se ratificar a arte humana, por exemplo, a partir do consciente de inteligência, mas eu quero destacar com isso que tem uma relação com o movimento engenheirista, quando os antropólogos vão fazer a relação da raça com debilidade, então, que é praticamente a deficiência intelectual. Então, por aí, a gente vê que a raça é muito articulada com a deficiência. Então, eu acho que tem muitos historiadores, antropólogos, que trabalham com o debate da raça, que trabalham com a questão da arte, que não se dão conta como as questões da arte articulam com a deficiência, que não se dão conta que estão fazendo também estudos sobre deficiência. Tem vários outros. Mas eu vou deixar do momento do debate, tá? Ou na conversa mesmo. Quanto conteúdo, né, que a Anaí traz enquanto antropóloga, enquanto atuante de inclusão, acessibilidade, quantas provocações a Anaí nos faz, né, das regiões, da diversidade que nós temos no Brasil enquanto território, né, um grande território, a questão também racial, a questão da própria antropologia nesse processo, é realmente para fazer com que possamos refletir sobre esses assuntos, sobre esses temas, quando nós falamos em inclusão, acessibilidade, na história da pessoa com deficiência e no ativismo, né, desse segmento. Aproveitando aqui as deixas que a Anaí trouxe para a gente, eu gostaria de perguntar para os nossos convidados, a historiografia brasileira tem se encarregado
tem dado conta, pela história da pessoa com deficiência? E também uma outra coisa que é muito importante perguntar é a seguinte: a história aborda as pessoas com deficiência de modo geral? Vocês acham que seria importante estabelecer relações entre a história do Brasil e a história das pessoas com deficiência? E também o seguinte: como a história das pessoas com deficiência pode nos ajudar para entender melhor a relação entre a sociedade brasileira e a diversidade humana, ou a história do Brasil, de modo geral, pode contribuir para que a gente possa entender de forma mais ampla, mais aprofundada, a história da pessoa com deficiência e dos seus segmentos? Eu começo com o professor Antônio. Professor. Bom, hoje, querendo aproveitar para complementar também, né, como eu estava falando, no passado a gente sabe que teve um livro da história do movimento social, a gente teve muita coleta, né, fizemos uma edição, mas nesse período, né, nós tínhamos muitas coisas para colocar e muitos documentos, muitos documentos que cada um tinha, né? E queremos aproveitar para colocar e mostrar realmente profundamente esse estudo da pessoa com deficiência. Mas, assim, o surdo também, a gente sabe que tinha muita coisa, muita coleta e muito acervo para ser colocado. A pessoa com deficiência visual tinha uma história longa e muito conhecida no passado. Mas ainda faltava muito, realmente, a informação sobre essa história. As pessoas conhecem muito resumidamente essa história, né? Então, assim, para realmente ter essa coleta, nós tentamos, né, para que tivesse esse acervo, né, para colocar no museu, né, uma memória realmente dessa luta e desse movimento, né, da nossa comunidade surda, ou da comunidade cega, ou da comunidade surda oralizada também, e fazer essa coleta da diversidade humana realmente, né, para que tenha uma conexão, né, qual que é o trabalho e a luta de cada um deles, né, para a gente poder fazer essa aprofundação. E aí tínhamos documentos, processos diversos, né, para que pudesse mostrar realmente a pessoa com deficiência como se ela tivesse, como se fossem as raízes, como se fosse toda a qualidade, tudo que aconteceu, todas as questões geracionais, né, em todos os processos e etapas, né, deficientes físicos, deficientes auditivos, visuais. E aí a gente queria fazer realmente uma sumarização de tudo isso, né, para que levamos esse documento para ser aprovado, e tinha muita informação, né, e para que pudesse realmente ter. A gente sabe que na internet ainda tem pouco, né, documento, mas a gente sabe também o quê? No INES, lá no Rio de Janeiro, eles guardam bastante história, tem um museu, né, então, assim, que eles podem usar esses momentos de pesquisa, né, mas no INES também ele fala, lá no Rio, fala um pouco sobre a pessoa cega, sobre a pessoa com diversas deficiências também, tem algumas informações, mas acho que no Brasil há uma deficiência realmente dessa história realmente ser conectada, ser falada. A gente sabe que em outros países existem muitas coisas muito mais claras, né? Então, assim, há um período realmente, um recorte muito ruim e que tenha realmente perdido essa cultura. Também eu percebo que algumas pessoas acham que é bobagem, que história não faz sentido, né? Ter essas memórias, ter essas guardas realmente. E aí a gente vê essa falta realmente da história da pessoa com deficiência. E eu acho que é importante não parar e que no futuro possa continuar realmente tendo essas coletas de acervos da pessoa com deficiência. E aí, quando a gente pensa, né, no próprio memorial da inclusão, tudo que ele traz de acervo, de produtos, de história, de objetos, e esses objetos materializando, né, tantas lágrimas, tantos sonhos, tantas histórias, tanto conteúdo. Renato, a sua opinião sobre esse assunto, sobre esse tema que eu lancei aqui para o Antônio? Olha, foi muito bacana ouvir a fala do Antônio, porque me trouxe assim vários sentimentos aqui à tona, né? E aí é importantíssimo a gente lembrar uma coisa. Obviamente que nós aqui, pessoas com deficiência, que tivemos e temos a oportunidade de trabalhar com essas questões de inclusão, de esmiuçar muito melhor todas essas questões que envolvem a diversidade. Lógico que a gente acaba tendo
uma consciência muito maior do que a grande maioria das pessoas. E por que que é importante dizer isso? Porque, como a sua própria pergunta, Beto, parte da sua pergunta foi em relação à pessoa com deficiência, mas nesse contexto historiográfico do Brasil, é interessante a gente lembrar que, isso é uma coisa da parte da história, né? A história do Brasil, ela durante muito tempo foi aquela história que a gente sempre disse, né? Que é aquela história a história contada, mas do ponto de vista dos vencedores, né? De quem venceu. E agora há pouco mesmo eu estava dizendo, e também isso foi refletido na fala dos colegas, que a própria pessoa com deficiência vem cada vez mais ganhando seu espaço no próprio sentido de participar mesmo, efetivamente, dessa escrita da história, né? Então, para fazer um paralelo, mas para contextualizar ainda melhor, uma das coisas que me veio à cabeça foi o texto da nossa segunda Constituição, que estava dizendo lá, por exemplo, abre aspas, negros e leprosos são proibidos de ter propriedade e de frequentar a escola, fecha aspas. Então, olhem só uma coisa que hoje soa completamente absurda. É uma exclusão institucionalizada. Então, essa exclusão, entre aspas, das minorias, né, ela foi durante muito tempo uma exclusão institucionalizada. E os próprios movimentos sociais das pessoas foram mudando essa história, mas num tempo muito grande. Então, se a gente pega comerciais, documentos, se a gente olha para a produção agora recente dos anos 50, 60, 70, isso não só ligado às pessoas com deficiência, mas à mulher, à pessoa negra, preta, à pessoa homossexual. Tem coisas que foram escritas há 30 anos atrás que hoje já não cabem mais no nosso vocabulário, na nossa ideia, né? Então, por exemplo, talvez daqui a 15 ou 20 anos, a gente também entenda, e soe muito absurdo, a gente olhar que no Brasil, ainda em 2020, é necessário uma lei que, entre aspas, obrigue as empresas e instituições de ensino a terem pessoas com deficiência no seu quadro de funcionários ali, no seu corpo docente e tudo mais. Então, olhando para essa história da pessoa com deficiência, se a gente olha também para as pessoas com deficiência, principalmente intelectual, né, a história das principais instituições que fizeram trabalhos maravilhosos aí há 50, 60 anos atrás, mas pioneiras na inclusão e no processo da pessoa com deficiência intelectual, a razão social dessas instituições era sempre uma razão social religiosa, né? Indo para esse lado da religião, então ainda tendo a pessoa com deficiência como uma pessoa que precisava ser, que estava, entre aspas, assim, com um encosto, que a pessoa precisava ter uma evolução na sua alma, no seu espírito, para que isso então se concretizasse no seu corpo. A gente também não pode esquecer que é muito forte a própria questão de Jesus Cristo, segundo a Bíblia, ter curado uma pessoa cega. Então, quando a gente coloca essas questões no nosso imaginário nacional, né, a gente tem a questão da inclusão da pessoa com deficiência de fato, mas esse imaginário popular ele também é muito forte. E isso se reflete diretamente no contexto que a gente ainda vive hoje em 2020. Olha, Renato José, estamos alcançando aqui já a primeira meia hora da nossa live. Muito bacana, diálogos e reflexões, reconexões, né? Como dialogar e como se reconectar, como construirmos juntos essa história. E o Renato traz um pouco desse olhar, né? As instituições, a própria religião e religiosidade, próprios aspectos bíblicos, mostrando que a história não é estanque, né? Se movimenta e ela é composta de diversos fatores, né? Sociais, e de acontecimentos que, de certo modo, mudam a forma com que a sociedade trata diversos assuntos. Nesse momento, antes de passar aqui para a Anaí, vamos mudar aqui, nesse momento, substituir
para a segunda meia hora, a intérprete de Libras. Obrigado, Nara, pela sua contribuição, com a participação com a gente nessa primeira meia hora. Agora eu gostaria de ouvir o boa tarde da Thalita Messias e que ela se audiodescrevesse e autodescrevesse também para a gente aqui, assegurando a acessibilidade das pessoas com deficiência visual que nos acompanham nessa transmissão. Falar a verdade, a Thalita ela teve um problema de conexão, eu estou a substituindo. Eu sou o Denis. Boa tarde, tudo bem, Denis? Boa tarde. Então, eu sou de pele parda, altura mediana, uso óculos, estou com 2 fones brancos, camiseta preta e um fundo verde. Muito obrigado, o Denis Pereira estará com a gente nos próximos 30 minutos, assegurando a acessibilidade também nessa live. Anaí, o Antônio respondeu para a gente a pergunta anterior sobre história, sobre os movimentos das pessoas com deficiência. O Renato também colocou alguns ingredientes nessa conversa, e nós gostaríamos de ouvir você um pouco das suas impressões enquanto antropóloga, enquanto uma protagonista desse processo, e enquanto uma mulher que ajuda a escrever a história das pessoas com deficiência em São Paulo e no Brasil, porque a história de São Paulo se reflete no Brasil e no Brasil se reflete, né? A história do Brasil se reflete em São Paulo. Quais são as suas considerações sobre esse assunto, Anaí? Sobre esse tema específico. Ok. Comentei, reforço, mas eu reforçaria um pouquinho mais. Eu queria, mais uma vez, fazer uma provocação no sentido de pensar um pouquinho mais além do concurso e não destrocar uma parte da história da deficiência, se a história da pessoa com deficiência é a história do Brasil. Eu acho que sim, em termos concretos, em termos discursivos, a pessoa com deficiência faz parte do cenário da memória nacional, discursivamente falando. A primeira coisa, qual foi a primeira abordagem da deficiência que se faz, a abordagem médica da deficiência, através da concepção de engenheirismo, o movimento engenheirista, que é lá pela terra da 1920, século XX, mas a gente pode contar um pouquinho antes, como a gente vê que as questões da deficiência eram articuladas com raça. Agora, oficialmente, institucionalmente, eu acho que há o apagamento no sentido de nós, para tomar emprestado com as palavras, como vários colegas têm falado, a história da pessoa com deficiência é sempre o etc. Do movimento, porque sempre somos lembrados por último. Então, assim, por isso, eu acho importante assim, sempre fazer um movimento, uma preocupação no sentido o resgate do que já foi produzido, não só pensando em termos de deficiência, mas na articulação com a raça, na articulação com a luta antimanicomial, por exemplo, na articulação com mulheres também. Hoje, nesse momento contemporâneo, nós estamos presenciando na emergência de vários coletivos, de redes de mulheres com deficiência que estão começando a trazer a pauta de gênero, das questões de gênero que permeiam as mulheres com deficiência. Então, são pautas que não são claras, que não são abordadas de uma forma geral pelo movimento de pessoas com deficiência, porque nós ainda temos artes espirituais como a pauta manda-chuva, a pauta principal do movimento, mas a gente tem que levar em consideração que para se conseguir o direito ao trabalho, à educação,
a sexualidade também, tudo perpassa pela pauta da espiritualidade. Então, assim, eu penso que talvez uma coisa que eu acho importante, assim, percebe, eu como antropóloga, percebo que nós precisamos ampliar os estudos do campo, porque o que nós temos de deficiência é muito mais focado na área da educação especial, da psicologia, da medicina, uma abordagem médica. Tá? É preciso pensar uma abordagem social, baseada no modelo social de deficiência. E nesse sentido, já tem alguns grupos de pesquisa espalhados para as partes do Brasil que trabalham exclusivamente a questão da deficiência a partir de uma perspectiva social, mas eu não sei, não conheço ainda o grupo consolidado ou um emergente no campo da história. Isso seria uma coisa interessante, apesar que, como eu falei um pouco atrás, tem um livro que é interessante, que vai ser esse resgate da coleção do debate da deficiência na história do Brasil, de um livro que chama Os Infames da História, chama-se Pobres, Escravos e Deficientes no Brasil, que é esse livro aqui, que eu estou mostrando aqui. Tá? Repete para a gente. Anaí, repete para a gente. Tem várias coisas que precisamos resgatar, precisamos de uma metodologia para isso, tá? Uhum. Repete para a gente, Anaí, o título do livro. Mostra a capa desse livro na tela e repete para a gente o título dele, por favor. Eu vou Infames, eu vou escrever aqui, aí eu posso repetir, tá? Uhum. A Anaí trazendo para a gente um pouco mais da história, da necessidade do estudo, da antropologia, trazendo indicação também de literatura sobre o tema, também chamando atenção para a importância da informação, para a importância da pesquisa, quando a gente fala nessa história, né, do Brasil, da história da pessoa com deficiência. Eu vou agora perguntar ao Renato José. Então, eu coloquei aí, quem pode falar qual o nome, o livro aqui que tem aí. Você está mostrando o livro, Anaí, é isso? É, o escrevi no chat aí. Aí eu peço para alguém falar depois. Lê para mim. Lê para a gente, por meu amigo Pereira, qual que é o título do livro que ela está mostrando? Eu estou com uma dificuldade aqui na conexão, está falhando um pouquinho. Tá aí. O título do livro é Os Infames da História. Tá aí. 2 pontos. Pobres, escravos e deficientes. Muito obrigado, Anaí. Obrigado também pela participação aqui do Pereira, que está com a gente fazendo a interpretação, né, de Libras nessa tarde. Renato José, eu agora trago uma reflexão para você. Quais as consequências quando pensamos na história de minorias sociais de modo isolado, como no caso da pessoa com deficiência? Quais são as consequências, quais são os impactos quando nós verificamos de forma isolada? Bom, olha, são guardadas as devidas proporções, não é? Os piores possíveis, porque eu acho, e o que eu vejo também, é que esse próprio pensamento, ele hoje, principalmente, ele já não cabe mais, porque como a Ana ali bem colocou, né? Por exemplo, uma abordagem médica hoje, mas sem uma abordagem psicossocial, ela já perde força, ela já não tem muito mais condições de dar conta do que a sociedade hoje traz, do que a sociedade demanda de uma forma geral. Então, cada vez mais nós percebemos equipes multidisciplinares trabalhando para que essa história, para que essa questão social seja vista como de fato ela deve, né? Então,
me lembrei também de que antes a gente até falava uma coisa que continua valendo, né? Que a segregação ela é ruim, mas os pares são necessários. Então isso vale muito e acho que é valoroso quando parte do olhar da pessoa com deficiência na sociedade, enquanto essa necessidade de dividir com outras pessoas que também passam pelas mesmas coisas. Agora, quando a gente olha uma questão do estudo, a questão social, se a gente trata a deficiência, ou seja lá qual for o assunto, né, na área da diversidade e inclusão, de forma isolada, de forma separada, fatalmente ela vai esbarrar em questões e vai parar, né? Ela não dá mais conta disso. Então, quando a gente traz diversidade e inclusão, pessoas com deficiência, seja qual for o âmbito, a gente hoje vê essa necessidade, né, de ter outras respostas de outras áreas, inclusive das próprias pessoas com deficiência. A gente deve lembrar também que o trabalho feito, né, aí por parte da nossa secretária estadual, Célia Leão, por parte do Cid Torquato, né, nosso secretário municipal, cada um no seu âmbito, cada um à sua maneira, cada um nas suas condições, ele traz no seu trabalho, no seu reflexo, né, essa multiplicidade de atitudes, de ações, de políticas que venham aí a colaborar, justamente para que a gente tenha uma visão cada vez mais aberta, e não só a visão, né, mas sim ações, práticas, atitudes, cada vez com condições de abranger e atender mais as pessoas, tanto pessoas que estudam a área, pessoas que trabalham na área e as próprias pessoas com deficiência que dependem de todos os produtos e serviços que hoje são colocados para nós. Então, tratar a questão da diversidade e inclusão ou da deficiência hoje de forma isolada, né, não funciona, né, já não dá mais conta. Muito bem. Renato José fazendo comentário também sobre a fala da Anaí, colocando outros ingredientes na nossa conversa, nesse bate-papo. Que tarde gostosa, né? Com pessoas que têm tanto para contribuir com a sociedade enquanto informação, trazendo história e reflexões de fundamentais importâncias. Antônio, eu gostaria que você, em cima da fala da Anaí e também do Renato, fizesse, né, um complemento da fala, mas também trouxesse um outro ingrediente. Quais os desafios atuais da historiografia brasileira sobre a pessoa com deficiência? Quais são esses desafios da historiografia, partindo, né, de um pouco, de tudo que conversamos até aqui, de tudo que temos lido, falado e debatido enquanto ativistas de inclusão, acessibilidade e de defesa de direitos das pessoas com deficiência. É contigo, professor Antônio. Só fala novamente, por gentileza, que houve uma trava no vídeo. Correto. Gostaria de saber do professor, complementando, né, as falas da Anaí e também do Renato, com mais um ingrediente. Quais os desafios atuais e futuros da historiografia brasileira quando pensamos nas pessoas com deficiência? Parou novamente. Nós estamos com uma pequena dificuldade técnica. Enquanto, então, a gente resolve essa dificuldade técnica com o professor Antônio, Renato, você poderia contribuir com essa questão para a gente, já que você estava falando, né, da história, trouxe você também, como a própria Anaí, elementos como a própria questão da biopsicossocial, esse pensamento, né, da história vistas por diversos fatores, como igreja, religião, religiosidade. Se você puder completar, acho que seria legal. Depois eu jogo a bola para o Antônio e também para a Anaí. Claro, Beto, com prazer. O que me veio aqui, né, e eu estava pensando enquanto você perguntava para o Antônio e acabou voltando para mim, de todo o trabalho também feito aí pelos museus, pelas pinacotecas, né, país afora, e vale a pena a gente lembrar de todo o esforço, de todo o trabalho, de todos os profissionais que trabalham nessas instituições e produziram tanto
para deixar tantas e tantas exposições acessíveis para as pessoas com deficiência. Então, quando a gente fala em como melhorar essa historiografia, quando a gente fala em como trabalhar melhor essa questão, a gente também tem que lembrar desse acesso. Porque, como eu disse no começo de uma das minhas falas, né, nós, enquanto pessoas com deficiência, hoje, no ano de 2020, né, nós temos essa tecnologia super favorável, então nós vivemos hoje uma situação inimaginável há 20, 30 anos atrás. Nós somos, entre aspas, bombardeados, né, no bom sentido, com informações de eventos, de filmes com acessibilidade, né, de exposições acessíveis. Então, puxa vida, se eu penso na década de 80, na década de 90, ou até mesmo no começo dos anos 2000, né, nós ainda falávamos assim, puxa, que bom seria se uma pessoa com deficiência visual pudesse comprar um aparelho celular que já viesse com uma fala, né, com um software de voz. E hoje isso é uma realidade para nós. Então isso significa que hoje nós que temos 30, 40, 50 anos, fizemos um trabalho muito bem sucedido enquanto sociedade civil para que hoje isso fosse de fato, e né, uma realidade para as gerações das pessoas com deficiência. E aí, terminando a minha fala, eu também lembro que, fazendo um paralelo aqui com a nossa realidade brasileira, durante muito tempo nós tivemos essa postura historiográfica de esconder, entre aspas, pelo menos do grande público, essa história que não era uma história bacana, uma história boa de ser contada. Como eu disse, era a história dos vencedores. Em outros países, a gente já tem uma postura diferente. Eles fazem questão de lembrar tudo o que aconteceu de ruim para que isso não caia no esquecimento e que para não se repita, né? Para que não se repita. E hoje, eu acredito que nós estamos aí nesse caminho, pensando em todo o trabalho feito pelo Memorial da Inclusão, as secretarias e tantas instituições que trabalham essa questão do acesso à cultura para a pessoa com deficiência. Muito bom, Renato. E o Renato também trouxe, inclusive na fala anterior dele, né, a questão do protagonismo, trazendo aqui as figuras da secretária Célia Leão, do Cid Torquato, enfim, pessoas que atuam, né, na inclusão e acessibilidade, muitas vezes em frentes diferentes, mas fazendo toda a diferença na construção dessa história, trazendo à tona o protagonismo da pessoa com deficiência. E justamente nessa fala do Renato, vamos ver lá se o professor Antônio já retomou a conexão conosco, eu gostaria de perguntar o seguinte: os avanços que nós conseguimos quando falamos em respeito, em acessibilidade, em inclusão, professor Antônio, essa história de avanços, você acha que é acaso as pessoas acabam, por um acaso, por se simpatizarem com o tema, tomando essas atitudes que mudam a história, ou ela é força de um movimento social, de museus, algo que vem da arte, da cultura, do movimento artístico e social de pessoas com deficiência e entidades ligadas ao tema, professor Antônio? Certo. Principalmente, né, quando nós falamos, né, dessa questão sobre o país, a questão da educação especial, de muito tempo atrás também, por exemplo, educação para cegos, deficientes intelectuais, para surdos, havia muitos documentos ali que estavam guardados, eles estavam ali trancados mesmo, ninguém tinha acesso, né, e tinha documentos... por exemplo, a Pestalozzi, a APAE, as antigas instituições. Então, nós tínhamos as APAEs, a Pestalozzi, nas escolas para surdos. Então, haviam muitos documentos que estavam ali trancafiados, guardados. Então, esses registros ali estavam muito guardados. Então, precisamos resgatar e trazer isso à tona, mesmo deixar isso exposto, seja na biblioteca, seja no museu, seja de uma forma que mostre essa história, principalmente mostrar de onde houve essas originações e tudo que realmente aconteceu por trás, né? Que, assim, todos os deficientes podem ter uma vida normal, tem a sua história e faz parte dessa história, né? Então, quando a gente pensa na questão, o governo acabou com essa questão das políticas de educação especial e assim guardou,
deixo ali. Então, se pensar antigamente dos grupos, esse olhar muito assistencial, seja para o deficiente intelectual, para o deficiente auditivo. Então, eu estudei em São Paulo, no Santa Terezinha, que é um colégio para feiras, né? Então, assim, eu não acho esses documentos que tenham mais esses registros das histórias para surdos. Por exemplo, no INIS, ok, mas essas outras escolas, elas têm esses documentos guardados, parece que é 7 chaves, e parece que, assim, não tem um registro, um jornal, ou um líder que cobre esses movimentos, ou desses documentos para que a gente possa saber todo esse processo, ou abrir um processo até mesmo para termos acesso a esses documentos, mas principalmente há muitos grupos de deficientes que lutaram sim, né, eu principalmente também, em 1981 comecei a abrir esse movimento de militância também, aqui na região onde eu moro, e assim, e os surdos demoraram essa luta, por isso que parece que não tem a questão histórica presente de problemas de comunicabilidade, de falta de intérpretes também, né. Então, se tudo isso tivesse tido acesso a esses documentos antes, eu acho que assim, a luta seria totalmente outra. Por exemplo, aí mesmo a partir daí, 2011, que tivemos algumas melhoras, mas aí cada um foi seguindo para o seu nicho, para a sua linha de deficiência, mas porém, assim, os documentos ainda muitos estão guardados. Então, isso é uma coisa que me preocupa principalmente, são achar esses documentos oficiais que nos retratem essa história. Muito obrigado. Achar esses documentos oficiais que falam, que retratam dessas histórias, são as palavras, né, que fecharam aí o depoimento do professor Antônio até aqui. Queridos e querida, nós estamos partindo para os momentos finais da nossa live, mas eu queria fazer uma provocação, uma pergunta, especificamente para a Anaí, e eu peço para a Anaí, com toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento, tentar responder para a gente aqui em 1 minutinho ou 2 no máximo, para a gente partir para o encerramento. Anaí, você falou muito de pesquisa, de academia, a importância, né, do resgate, de estudos nesse conhecimento da história. Eu queria que você falasse para a gente qual que é, na sua opinião, enquanto antropóloga, a importância, o que o trabalho, né, do Memorial da Inclusão, o trabalho de pesquisa, representa nesse olhar para a história, para a pessoa com deficiência, para a história dos segmentos representativos desse segmento de 23,9% dos brasileiros, conforme indicou a pesquisa do IBGE no ano de 2010. Qual a importância do trabalho realizado pelo Museu da Inclusão, na sua opinião? E já peço que, ao final da sua fala, você já se despeça dos nossos internautas com as suas considerações finais. Ok. Eu teria, primeiro, a importância das próprias pessoas com deficiência ocuparem o campo na academia mesmo, trazendo a sua própria bagagem, feito do campo ativista. Eu sou um caso de uma acadêmica que saiu da militância, foi para a academia para colocar a pauta da deficiência no cenário acadêmico, especialmente nas ciências humanas. E eu, particularmente, tenho uma preocupação, não só como antropóloga, mas também como ativista, que é seguir. O primeiro ponto é aquilo que eu já falei lá atrás: nós precisamos deslocar as narrativas hegemônicas que se concentram, que a história da pessoa com deficiência se concentra na região de texto. Precisamos saber o que aconteceu, o que está acontecendo, quais são as pautas, e o que aconteceu também no passado, resgatar nas outras regiões. Porque o que a gente mais sabe é passear por aquele livro, um movimento histórico, as pessoas com deficiência no Brasil, mas pensar também, eu agora, particularmente, neste momento, que tenho pensado o fato de ter a nova geração de pessoas com deficiência que estão começando a fazer, ou começaram a fazer o movimento de pessoas com deficiência, mas eu tenho uma preocupação com o fato dessa geração nova não saber a história
da geração do final da década de 70, a geração nova não sabe, porque acho que é assim, eu acho que houve uma configuração geopolítica no sentido de agora, praticamente, o movimento social tinha mais viés comunitário, a gente se mobilizava para ir atrás de políticas sociais. Tá, e hoje me parece que a preocupação, é claro que eu concordo que as redes sociais são uma forma de mobilização importante, mas também não ficar só nas redes sociais, sair um pouco das redes também, ir atrás na busca de políticas sociais. Então, assim, enquanto eu falo isso, para pensar com um memorial da ilusão, como fazer para preservar a memória do movimento, que esteja em continuidade com a nova geração. A gente sabe que no curto intervalo de 2 meses, 3 importantes ativistas do campo da defesa faleceram: a Lila Pinto, o Feliz Gaspar e a Maria Luísa Câmara. São 3 importantes ativistas que, especialmente a Lila e o Feliz, eram parte do meu movimento, que era o movimento de vida e independência. Então, eu me preocupo, porque essa geração vai morrer, está morrendo, o que a gente faz para preservar a cultura imaterial da preservação da memória dele para a nova geração, porque a nova geração, eu acho que eu tenho dificuldade de mapear se isso, aquilo que estão feito nas redes, é exatamente o movimento, são novos movimentos sociais, pessoas com deficiência, porque me parece que uma palavra-chave que seja que estão mais em busca de representatividade política. Eu acho que nós não podemos ficar só na questão da representatividade, nós precisamos também pautar por políticas públicas. Então, eu fecho isso como desafio, o memorial. São 2 coisas. Uma é um deslocamento das narrativas hegemônicas sobre o movimento brasileiro das pessoas com deficiência. A segunda coisa isso de preservação da memória e da cultura imaterial da geração que a gente sabe que estão morrendo agora, que a gente precisa preservar e passar isso, passar o legado, passar um bastão para a geração nova. Isso implica também fazer uma formação política, uma capacitação. Obrigado. Muito bem, muito bem, eu vou ter que acelerar um pouquinho aqui, por conta do horário eu tenho que entregar às 18 horas em ponto, mas você trouxe algo fundamental para a gente, como nas outras intervenções também, como os demais convidados assim sempre o fizeram quando provocados aqui, né? A Ana falou de pessoas que estão nos deixando, pessoas que estão indo e da importância da renovação, né? Desse movimento, dessas lideranças que atuam no ativismo em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e também exercitando o protagonismo. Essa foi a nossa convidada lá direto do sul, de Florianópolis, a Anaí Guedes, que é antropóloga social, pesquisadora associada da ANIS, Instituto de Bioética, e coordenadora também do Comitê Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia. Renato José, suas considerações finais e a sua opinião sobre o papel desempenhado pelo Memorial da Inclusão. Olha, Beto, eu não quero me estender, porque como você mesmo falou, né, a gente tem um horário, então eu teria muito a falar, mas eu quero dizer, então, encerrar, dizendo o seguinte, que nós, enquanto sociedade, só teremos condições de ir para frente e sermos bem-sucedidos se a gente souber também e ter a consciência de onde nós viemos, o que aconteceu conosco, né? E de tudo aquilo que foi conquistado para que hoje a gente tenha o direito de acesso que a gente tem. Então, o papel de instituições como o Memorial da Inclusão é importantíssimo, fundamental. Não dá para imaginar daqui para frente
a nossa continuidade enquanto sociedade sem o papel dessas instituições. Então, eu encerro a minha fala agradecendo bastante, mas colocando essa importância que não é mais hoje em dia se é importante ou como ela é importante, é que não dá para acontecer de maneira saudável se não tiver, né, a parceria dessas instituições. Então, muito obrigado, viu, Beto? Agradeço bastante. Nós quem agradecemos em nome do Memorial da Inclusão, da Passaí, também da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, ao Renato José, ele que é historiador e violonista erudito, e também atuante, né, há mais de 20 anos na área da inclusão profissional de pessoas com deficiência. Professor Antônio, nós temos 1 minutinho para suas considerações finais e para que você compartilhe conosco qual a importância do trabalho desenvolvido pelo Memorial da Inclusão. 1 minuto, professor Antônio. Certo. Agora o momento mais importante, assim, falando de tudo isso que foi falado, foi o quê? Termos mais história, buscarmos cada vez mais, né? Não somente as histórias contadas de forma oral, como tradicionalmente, como esses que foram, né? Mas que isso também seja documentado, por um exemplo, né? Mas importante é que nós consigamos trazer isso o mais rápido possível, que seja bem preparado, bem organizado, bem pesquisado, e que a gente não pode mais perder esse tempo ou também pararmos no tempo. Os estudos, eles têm que ser constantes, sim, os documentos, eles têm que existir. A gente não precisa só ter um tipo de representatividade, nós temos que ter outras representatividades, outros materiais, e trazer esse material de uma forma material também, para que isso seja registrado para as futuras gerações, principalmente. Somente isso. Muito obrigado. Opa, agora sim, muito obrigado ao professor Antônio Abreu, que é historiador, professor de História da Escola Estadual Salles, de Belo Horizonte, e diretor-presidente da FENEIS, Federação Nacional de Integração dos Surdos. Bom, quero agradecer também o Denis Pereira, que participou com a gente nessa segunda parte aqui da nossa live, também a Thalita, que esteve conosco, né? Muito obrigado pela participação. E você que acompanhou essa live, compartilhe, divulgue nas redes sociais, sigam as redes sociais do Memorial da Inclusão, sigam também nossos convidados, o Renato José, também o Antônio, a Anaí, e foi um privilégio compartilhar dessa tarde com você, de conhecimento, de inclusão, de acessibilidade e de história. História que modifica, história que mostra, né, o quanto uma sociedade pode, através do diálogo e das reconexões, construir um mundo mais justo, um mundo mais acessível para todos. Forte abraço, eu sou o Beto Pereira e a gente se encontra em breve em mais uma live ao vivo aqui nas redes sociais do Memorial da Inclusão. Até a próxima. Tchau, tchau.